Eu espero que ela não veja esse vídeo com todo o meu coração, que ela não encontre esse vídeo. Mas, enfim, pra vocês que estão me vendo nessa situação agora, não é lá tão lamentável, né? Eu acho que isso acontece bastante com todo mundo. Mas, na minha cabeça, você se apaixonar e dar errado é muito simples de se resolver. É muito simples de esquecer a pessoa. Vai lá, ela termina. Ou então, se essa pessoa faz alguma merda com você, você vai lá e esquece. Não foi o que aconteceu. É, eu acho que eu ainda gosto dela, sabe? É, bom, o que que acontece? Eu fui traído, por ela há 2 anos atrás, em 2023. Faz exatamente 1 ano. Não, 2 anos e 2 meses, porque foi em março. Foi em março de 2023. 23? Fazem 3 anos. Caraca. É, gente, fazem 3 anos que eu não esqueço ela. E, tipo, eu não sou, babaca de, tipo, ficar falando de, sei lá, de ficar cobrando coisa, de ir atrás dela. Não, pelo contrário. Eu fiz o exato oposto. Eu removi ela de tudo, entendeu? Tirei. é, Tirei do Spotify, do SMS, bloqueei ela no Roblox. Até Pinterest, mano. É. Só que depois que eu terminei, eu tentei focar mais em mim mesmo, sabe? Aquele padrãozinho que todo youtuber fala pra você fazer, todo coach fala, foca em si mesmo, vai pra academia, vai procurar novas amizades, vai estudar, vai encontrar um hobby novo. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Mas em todos esses 3 anos, desde que aquilo aconteceu, eu não consigo tirar ela da cabeça. Eu posso até estar passando ali, o quê? 6 meses, sem nem ter tocado, mas uma hora ou outra me vem na mente o que ela fez, tá ligado? Me vem na mente tudo que a gente viveu, todos os momentos felizes que eu tive. E eu fico pensando, pô, velho, por que que aquilo tinha que acontecer, mano? Eu sei que se eu tivesse continuado, uma hora ou outra ia acontecer, ou na verdade, sei lá, a personalidade dela também era meio problemática, então, por mais que ela não tivesse me traído, eu sei que eu não ia aguentar por muito tempo. Só que ainda assim, cara, é relembrar os momentos bons que a gente teve. E sim, vocês podem estar falando, mas a mente é enganosa. Eu sei que a mente é enganosa, caramba. Eu sei que quando eu lembro dela, eu só lembro dos momentos bons. Eu não vou lembrar dos momentos ruins. Eu não vou lembrar das vezes que ela mancou comigo. Eu não vou lembrar das vezes em que eu fiquei chorando durante um mês, pensando que eu tava sendo paranoico na relação, mas na verdade tudo que eu pensava acontecia. É claro que eu não vou lembrar dessa merda, cara. Eu só vou lembrar disso depois de eu já ter fantasiado uma realidade alternativa em que tudo tinha dado certo, cara. Aí depois me vem a quebra, o choque de realidade de que aquilo nunca ia acontecer, cara. Tava desde o início que aquilo dali deu certo, eu já tava predestinado a dar errado. Mas é isso, pô. Eu acho que é mais por conta é, da, da quebra da fantasia, sabe? De você querer romantizar algo, ficar lá criando expectativa, de, de que tava tudo dando certo, aí do nada algo vai lá e tira isso de você, tira essa felicidade, algo que te completava. Eu não me sinto completo, cara. É, Depois que eu terminei com ela, cara, como eu tinha dito antes, eu fiz tudo. Eu foquei mais na escola. Eu já era muito esforçado, sabe, pra tentar ser o melhor. E continuei, cara. Estudei sempre com notas boas, sempre um top 3 da escola, às vezes top um, mas variava, porque vez ou outra eu acabava estudando baixo, porque eu já estava cansado de muita coisa na vida. Me tornei monitor de matemática, estudei pro Enem, que só condenado passei na federal. Eu fiz novas amizades, aprendi a me comunicar melhor, eu evoluí como pessoa. Eu tinha muitos problemas de personalidade que me impediam de socializar, que me impediam de sentir empatia por outras pessoas, que me impediam de tentar.
conhecer gente nova, ou então de simplesmente aceitar a presença de alguns. Eu era bem. Eu não diria que eu era antissocial, mas eu era um introvertido muito babaca, cara. Eu tinha desdém por certas pessoas e eu ficava pensando, nossa, eu sou acima, entendeu? Eu sou melhor que X pessoa. Não exatamente assim, mas por dentro eu me sentia desse jeito, tá ligado? Então, em todos esses anos eu me tratei sozinho, né? Mas, enfim, comecei a estudar mais filosofia, comecei a procurar vertentes de de visões de mundo pra me dar um norte, sabe? Cara, eu fiz tudo. Até dinheiro, mano. Dinheiro melhorou muito minha situação depois que eu terminei com ela, cara. Comecei a comprar coisas que antes eram sonhos que pra mim eram muito distantes, mas que eu consegui realizar. Coisas que ela tinha e eu tinha inveja dela, porque ela era uma baita de uma desgraçada, de que não tinha gratidão por nada. Os pais delas davam tudo que ela pedia. Ela saía pra todo canto que ela queria. Ela comprava tudo que ela queria. E não era grata. Eu ficava, nossa, mano. Como assim, cara? Teus pais se matando aí pra dar tudo que tu quer pra ver se tu fica feliz, tu não fica, continua com essa ingratidão, mano. Eu tinha muita inveja dela, cara. E depois que eu terminei, consegui essas coisas. Sou muito grato, é claro, sou muito feliz com o que eu tenho, mas não foi o suficiente. Eu pensava que era. Na minha cabeça, se algo desse errado numa relação, era só terminar e partir pra próxima, cara. Mas não aconteceu. Eu continuo pensando nela. Eu amo ela. Eu pensava que não, eu pensava que era só, sabe? Eu pensava que era só remorso. Remorso, sei lá qual é a pronúncia. Pensava que era remorso só, de tipo, pô, você ter feito lá, tentar dar certo, você fez sua parte. Aí a pessoa vai lá e faz coisa errada contigo. Eu pensava que era só isso, mas que tipo, eu já não gostava. Mas eu acho que não. Eu acho que só o fato de eu estar gravando esse vídeo já é a maior prova, cara. Na verdade, esse vídeo é uma carta aberta. De que eu ainda gosto dela. Amo, eu amei, cara. Amei muito. Acho que não importa o que você faça, mano. Não existe fórmula mágica. Não tem uma receita de bolo pra você esquecer alguém. É um luto. Eu não sou nenhum especialista da área, mas eu já vi um vídeo que, tipo, o cérebro não entende quando uma pessoa que faz parte da sua vida some. Entendeu? Pra ele, essa pessoa existe. Ele não compreende a morte, por exemplo, porque um término é um luto. E quando você tá no luto, teu cérebro não entende, ele fica sentindo saudade. O seu consciente sabe que essa pessoa não existe mais, mas o subconsciente ainda clama pela presença dela. E é daí que vem a saudade. Relacionamento é a mesma coisa, cara. Eu sei que aquilo nunca ia dar certo. Eu sei de que a melhor coisa que eu fiz foi sumir da vida dela e de não permitir que ela entrasse, porque todo ano ela volta, mano. Mas ainda assim, é como se aquilo não saísse, sabe? Tivesse preso aqui uma parte dela, e eu acho que essa parte que tá presa em mim é o amor. Eu não consigo entender esse pessoal que sai de um relacionamento e já parte pra outro em uma semana, um mês, um ano. Cara, pra mim, um ano. Cara, meu Deus do céu. O primeiro ano de término foi um inferno pra mim, cara. O segundo, nem tanto, porque eu já tava com outras preocupações, negócio de vestibular. Só que. Ah, cara. Eu. Talvez seja um problema só meu mesmo. Todo mundo que eu conheço é meio. Tanto faz pra isso, sabe? Eles não se importam tanto. Tipo, alguns sofrem, né? Alguns são bem intensos assim. Só que não dava 5 meses, 6, tava com outra já, ou já tava falando de, tipo.
ir pra festa, ou então ir conhecer mais gente, enquanto eu, no primeiro ano, pensava, cara, não vou me relacionar com ninguém. E olhe lá, ela me traiu em março de 2023. Só que um mês depois eu voltei pra ela. E eu tentei levar a relação. Foi, cara, eu não vou dizer que foi o pior erro que eu fiz, porque aquilo dali me deu certeza de que não era pra mim. Por quê? Porque depois que a gente voltou, eu realmente tentei fazer as coisas darem certo. Mas ela não fez nada de errado depois daquilo. Era as coisas que realmente me incomodavam, tipo, todo mês ela fazia uma série de pequenas coisas que me incomodavam e que me deixavam inseguro. E eu reconheço que eu era muito inseguro, isso daí era um problema meu, mas existiam coisas que até hoje eu ainda considero meio problemáticos. Mas que, enfim, eu ficava segurando, guardando, eu anotava pra conversar depois. Só que dava um momento que eu já não aguentava mais, começava a chorar. Eu pensava, poxa, eu preciso ter essa conversa com ela. Aí todo mês eu tinha uma conversa com ela, falava, fazia todo um textão com os tópicos dos problemas que eu via na relação e que eu queria que ela pelo menos tentasse reconhecer e ver se ela concordava comigo. Aí ela concordava, falava, não, vou mudar, vou mudar. No fim não mudava muito. Foi assim todos os meses, cara. Todos os meses da relação. Antes mesmo dela me trair. Depois me traiu, piorou. Aí que ferrou tudo. Mas aí continuou quando a gente voltou, cara. Todo mês eu tinha um problema lá, ficava juntando as coisas, eu ia lá conversar com ela pra tentar resolver, mano. Só que quando chegou setembro, mano, chegou setembro eu já tava exausto, não aguentava mais. Tava cansado. E eu não conseguia esquecer do que ela fez comigo. Não conseguia esquecer da traição. Por mais que a gente, sei lá, jogasse juntos, ficasse conversando todo dia, desabafasse um pro outro, contavam da vida um do outro. Eu não conseguia esquecer o fato de que ela olhou nos olhos de outro cara e falou que amava ele, cara. Ela falou que foi só um amigo e que ele gostava dela, mas ela tinha medo de perder essa amizade, então ela entrou na onda só pra não perder. Mas quem é que faz isso, cara? Quem é que fala pra um amigo ou melhor amigo que gosta dele porque ele gosta de você e você não quer que ele se sinta magoado? Pelo contrário, pra tu não perder a amizade, tu vai falar, olha, as coisas vão dar ruim. Não quero perder essa amizade. Ela nem tinha contado que namorava, cara. Ele pensava que ela era solteira. Sei lá, mano. Talvez seja só bobagem minha também. Às vezes eu penso que se eu tivesse chance, como é que seria isso, sabe? Como seria voltar pra ela? Mas não vale a pena. Eu sei que não vale. Mas eu fico curioso de imaginar o que ela pensa sobre mim ainda. Ou se ela ainda se arrepende, ou se ela tem noção do que ela fez. Cara, diversas vezes eu me pego pensando, será que ela sabe que ela me traiu? Ou será que foi só coisa da minha cabeça? Porque o cara conversou comigo, me mostrou as prints. Os dois lá mandando mensagem de amor um pro outro. Isso é traição ou não é, velho? Claro que é, mano. E eu fico pensando que ela não vê a gravidade da situação. Eu acho que ela saiu. Eu acho que eu terminei com ela e ela não sabe por quê. Aí eu fico pensando que talvez eu tenha sido paranoico, mas não é possível, cara. Eu gosto dela, cara. Eu gosto pra caramba. Eu vi. Eu acho que todo mundo já deve ter visto isso, né, na internet, mas tem uma frase que é bem famosinha até, que diz que um homem só ama uma vez. Depois são só tentativas. Talvez seja verdade. Não sei. Antes eu discordava disso. Mas ela foi meu primeiro amor mesmo. Primeira namorada, primeiro amor. Mas eu acho que vocês me entendem, né? O porquê que eu sou tão. Por que eu tô tão incomodado com essa situação? Que eu já deveria ter superado. Isso não é comum, sabe? Eu namorei com ela em 2022. 2023 ela me traiu. Voltei pra ela um mês depois. Outubro eu terminei de 2023. E agora fazem 4 anos que eu conheci ela. E 3 que eu terminei.
Quer dizer, ainda não fazem 3 porque tem que ser em outubro, né, mas pronto, fazem 3 anos que eu fui traído. E eu ainda não esqueço disso, cara. Eu ainda, vez ou outra, eu fico imaginando que, tipo, pô, e se ela não tivesse feito aquilo, cara? E se ela não tivesse feito aquilo? Aí eu começo a imaginar uma realidade super bonita, super rosa, sabe? Colorido, coisa fofa, entendeu? Que a gente já tá junto ainda, fazendo coisas legais. Mas, querendo ou não, eu era muito novo também, eu era muito imaturo. Tinha certas coisas que hoje eu vejo que, da minha parte, por mais que ela não visse problema, por mais que ela não se incomodasse, ela não falava nada, eu reconheço que se eu agisse daquele jeito hoje em dia, eu, eu já não concordaria mais com minhas ações. É mais naquele sentido de você se sentir insuficiente, de você ser imaturo, e que você às vezes acaba tendo. Querendo. Às vezes você quer controlar o seu parceiro, porque você enxerga ele maior, melhor que você, então você quer rebaixar ele para o seu nível, para você se sentir em pé de igualdade, sendo que o correto é você se melhorar para você conseguir ser digno daquela pessoa. Hoje em dia eu reconheço isso. Naquela época eu não era assim, mano. Mas toda vez que eu falava dos problemas que eu via, eu perguntava pra ela: existe algo que eu fiz pra você que você tá se incomodando? Que você tá guardando aí? Eu perguntava, cara. E ela falava: não, tá tudo certo. E isso me incomodava. Porque eu sentia que tinha algo de errado em alguma coisa que eu fazia também. Eu só não sabia o quê. E ela não falava nada, cara. Então, tipo, pô, só eu que vejo problema na relação. Eu começava a me sentir paranoico. Só eu enxergo o problema. Eu sou o idiota aqui. Enfim, eu tô com o nariz meio nasal. Eu tô com o nariz entupido, então minha voz tá nasalada, porque eu tô doente. Mas, enfim, é isso, cara. Conclusão disso tudo é que eu gosto dela. Eu ainda amo ela. Não sei quando que eu vou esquecer. Já fazem 4 anos que eu gosto dela. Tentei, eu sei, parem de perguntar isso. Eu tentei conversar com outras garotas, tentei me apaixonar, tentei me forçar. Algumas gostaram de mim. E eu pensei, nossa, não posso perder essa chance. Bora ver no que é que isso vai dar. Não gostei de nenhuma. Não conseguia me ver com futuro com elas, sabe? A amizade não era lá essas coisas. Eu tentei sair dessa, mano. Não é que eu esteja colocando ela no pedestal, mas sim porque na minha cabeça ela foi a melhor coisa que apareceu pra mim. Coisa que mais me deixou feliz. Não pre... Eu sei que agora o que eu tenho que fazer é simplesmente seguir em frente, viver minha vida e esperar alguma outra mulher aparecer na minha frente e esperar eu me apaixonar por alguma e recomeçar tudo de novo. Começar o processo de conhecimento, de conquista e voltar a ter um relacionamento. Eu não tô mais caçando nenhuma mulher, eu ficava fazendo isso, né? Mas hoje em dia eu tô mais pra tipo, se aparecer na minha vida alguma e eu me apaixonar, aí beleza. Aí eu invisto, mas se não, eu não vou ficar caçando, entendeu? Eu tô cansado. Não aguento mais isso. Bom, 19 minutos de vídeo, né? Acho que já tá na hora. Já foi o suficiente pra eu falar aqui dos meus sentimentos. Então, sei lá, se vocês puderem assim, mandar um comentário falando de alguma experiência que vocês tiveram ou conselhos. Conselho é o que não me falta. Todo mundo fala a mesma coisa, mas sempre é bem-vindo, sempre é bem-vindo. Se conselho fosse bom, não era de graça. Tchau, gente.